Nosso conteúdo é sobre a teoria das cores, e dentro desse procedimento de oficinas da teoria das cores, é importante entender que as cores ela tem um processo de projeção, e esse ambiente de projeção é um ambiente bem específico e bem cognitivo. O que é isso? É algo mecânico, é algo que é trabalhado com a ideia do cérebro. Primeiro ponto, o nome sobre teoria das cores, ela vem de interpretação, ela vem sobre resultados de emissões de luz, ela vem sobre questão de meios luminosos de fontes, imagens, ela vem sobre um nomezinho bem complexo chamado eletromagnética. É bem física a ideia. É claro que vem todo um procedimento filosófico da época que vocês vão conhecer. O nosso conteúdo, nosso formulário com atividades. Tem uma aula em vídeo para vocês. Tem uma aula em vídeo para vocês poderem assistir o vídeo, poder responder. Tá bem claro, bem sucinto o vídeo se assistindo o vídeo você consegue responder. E para tirar nossas dúvidas, é importante entender que a ideia das cores, ela é um processo de combinações de projeção de luz que se encontra com frequências de intensidade, frequências de comprimento de ondas sonoras, mistura de cores que vão dar outro resultado de imagens. Então, dentro desse ambiente físico, que eu não quero entrar na física em si, mas eu quero entrar dentro de um contexto bem mais prático, né? É entender que esse projeto, essa projeção, ela vem com o intermédio dos nossos olhos. Vocês estão vendo aí o sistema no computer, né? Essa oficina sobre teoria das cores. A cor interpreta sinais, o cérebro traz esse processo de mecânico de interpretar. O cérebro traz essa ideia da compreensão sobre eletro ou espectro magnético. O cérebro também traz esse fenômeno físico, essa ideia mais mecânica da coisa. Então, é um fenômeno, ou seja, a cor é um fenômeno fisiológico, ou seja, física do corpo, de caráter individual. A ideia também vem essas questões bem mais matemáticas, mas tipo ultravioleta. O que é ultravioleta? É uma radiação, vocês estão vendo aí, né? Deixa eu puxar mais. Olha aí, ó. Ultravioleta é uma radiação, né? Que a gente chama UV. É a radiação eletromagnética, os raios do Sol. Por isso que, um exemplo, quando nós dizemos assim, não é bom comprar óculos pirata. Por quê? Porque o óculos pirata, quando você olha para o Sol, você pensa que está tudo bem. A luz do Sol penetra no óculos pirata, por ele não ter esse UV, que é ultravioleta, por ele não ter essa proteção de ultravioleta, o Sol penetra nos seus olhos e chega até a cegueira. Então isso é um problema muito sério. Então, outro ponto importante, raio-x. O que são esses raios-x? Esses raios-x são radiações. Então, com essa frequência, o que é uma frequência? A frequência é uma grandeza física, ou seja, uma coisa rápida. Uma frequência é um processo de medição de intervalo de tempo, de espaço, de oscilação. É uma medição. Comprimento é uma distância entre um determinado ponto a outro. Quando nós trabalhamos sobre os olhos humanos, olha aqui o desenho dos olhos humanos, o olho humano é um mecanismo complexo desenvolvido para a percepção de luz e cor, ou seja, nossos olhos têm esse desenvolvimento de luz e cor, de trazer os objetivos perceptivos. Então, a lente dos nossos olhos, né? A lente dos nossos olhos, o que é essa lente dos nossos olhos? Olha, é um elemento que ele atua por refração, né? Ou seja, ele propaga a luz, ele traz uma distribuição de energia transmitida. Ele traz isso aqui, essa refração, tá vendo? O esquema dos nossos olhos aqui, E isso é muito conhecido. Então, ele traz essa projeção, é como se fosse uma
máquina fotográfica, os nossos olhos, ó. É como se fosse uma refração, ó. Máquina fotográfica, óptico, é um instrumento óptico de capacitação de imagens. Nossos olhos têm essa captação de imagens, por isso que é muito sensível. Nossos olhos, ó, tá vendo? Ó? Tem isso aí, ó. A íris, né? O que é essa íris? É uma parte mais visível dos nossos olhos. É a parte que se vê. Ó, pupila. Aqui é interno, é a menina dos nossos olhos, ó. É aquele que é bem sensível, é interno. Então vem a retina. Esse desenvolvimento dos nossos olhos nos traz uma mecânica de desenvolver cores. E aí nós entramos agora num sistema chamado pictóricos, também conhecido por sistema de síntese subtrativa, ou seja, os principais são os que tentam determinar as cores primárias. Os nossos olhos vão começar a captar ideias de cores primárias, cores secundárias, cores terciárias e algumas siglas. Por exemplo, os nossos olhos vão começar a desenvolver ideias sobre a ideia do vermelho, verde, azul, né? Aqui, ó. Então, é importante também entender que os nossos olhos têm essa ideia de fazer essa subtração de cor. Por que azul é azul? Porque no mecanismo dos nossos olhos foi se desenvolvendo determinadas teorias físicas, frequências e ondas de comprimento para determinar esses nomes aqui, ó. O porquê violeta? Ó, por que violeta? Porque violeta, dentro de um processo físico, foi determinado entre frequências e comprimento. Quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão ver fisicamente tudo isso com mais detalhe. Eu não quero passar isso fisicamente para vocês agora. Eu quero passar só uma ideia. O porquê azul é azul? Por que violeta? Porque foi feito um cálculo. Por que verde? Ó? Porque foi feito um cálculo. Ó. Os nossos olhos, com essa ideia aqui, ó, de frequência, ondas sonoras, ondas de comprimentos, ó, o sistema clássico utiliza como cores primárias, vermelho, azul e amarelo. Então, é considerado cores primárias, que foram as primeiras cores ao olho ser captado, que foram vermelho, azul e amarelo. E deram esse nome aqui, ó, essa sigla, ó, cores primárias que podem ser combinadas para criar outras cores. Então, a combinação do vermelho, do amarelo, vermelho, amarelo e azul, a combinação dessas cores trouxe outras cores que nós chamamos de cores secundárias. Então, essas cores aqui, vermelho, azul e amarelo, elas são chamadas de tricromática, que é o magenta, que é o vermelho, o amarelo, o preto e o ciano. A mistura, brevemente, é o C de ciano, o M de magenta, o amarelo de Elon e o preto. Essa sigla aí, ela vem como fosse a ideia das cores por intermédio de misturas baseado no sistema de cores. Sistema de luz, com a retração de luz, com a imagem das luzes, começou a vir outras siglas, ó. Vermelho, verde, azul. Uma vez que se trata, que vem tratando perceptivamente essa ideia, nessa forma de cor, dentro desse ambiente ocidental, nessa cultura ocidental, quando nós falamos cultura ocidental, porque nós estamos falando da Europa Ocidental e determinado ambiente que vem às Américas. Então, nessa cultura ocidental, nós associamos essas cores com temas. Então, a ideia psicológica e filosófica da ideia, por exemplo, quando eu falo em verde, eu penso na esperança. Quando eu falo no vermelho, eu penso sempre em morte, em sangue, alguma coisa assim. Quando eu penso na púrpura, eu levo a ideia do luxo, da riqueza. O luto sempre é o preto. O preto eu traço a ideia do luto. Então, para o amarelo, a ideia do sol, da alegria. O azul, sempre a ideia do céu, para a masculinidade. O feminino é o rosa.
Então, eu começo a traçar ideias filosóficas com as cores. Então, as cores começam a trazer ideias de simbologias. Ó. As crenças trazem efeitos psicológicos para a comunidade científica, mas também traz ideias para a comunidade social dia a dia. Né? O vermelho também ele pode... O amarelo ele traz essa concentração da comunicação. O laranja é o equilíbrio, o verde é a esperança. Traz o azul como purificação, mas o branco também ele é purificação. Para que nós possamos ter uma ideia mais sucinta da coisa, podemos pensar assim. As cores elas começaram com um mecanismo físico em relação ao mecanismo fisiológico dos nossos olhos, com a retração, com a emissão, com a interpretação de nossa lente, da nossa pupila, da toda a fisiologia dos olhos. Depois traz a ideia de frequência, que é intervalos de comprimento, que é a distância. E foi feito cálculos para isso. Então, se desenvolveu as ideias das primeiras cores, que são chamadas cores primárias, depois veio as cores secundárias, e aí veio por diante. Depois, quando foi definidas as cores, começou a traçar um patamar de fundo psicológico e filosófico das cores e seus temas, das cores e o que era projetado. E depois, ao longo do tempo, essas cores começaram a ter suas determinadas texturas e classes, né? Por que azul? Por que preto? Por que branco? Então, todo um cálculo. Então, no nosso conteúdo de teoria das cores, dentro de um ambiente bem básico, né? Bem sucinto, nada com efeito físico da ideia, mas mais com efeito artístico, sempre veio com a ideia do olhar, da visão. Então, do ambiente artístico, o principal ponto da iniciação da arte é sempre com a observação. Você não pode dizer, eu não gosto, eu não quero, eu não acho legal. Não. Primeiro nós observamos para poder extrair o conceito artístico, positivo e qualitativo. Então, se não se observasse essas ideias, hoje nós não tínhamos a noção sobre cores. Mas foi observado, foi calculado, foi pensado, foi denominado. Então, num quadro de arte, nós vemos imensas cores, imensos desenhos. As formas geométricas, como nós vimos aulas anteriores sobre formas geométricas, e hoje essas formas geométricas elas são traçadas por cores. Uma cerâmica, um azulejo. E isso lhe chama atenção para colocar numa parede, numa casa, num banheiro. Um quadro. Às vezes o quadro, você pode até não saber o significado, mas as cores do quadro, com suas formas geométricas, lhe chamam atenção. E você até compra o produto por isso. Esses designs da teoria das cores. Então eu acredito que diante dessa exclamação, ou diante dessa propagação de conteúdo, nós iremos ter um acesso ao nosso conteúdo com mais qualidade. Nós iremos compreender o que é essa teoria da cor. Nós vamos compreender o significado, o simbolismo que determina essas cores. Nós vamos compreender o nome dos prepulsores, esses pensadores teóricos que trouxe essa ideia com mais fundamentação para os nossos dias, dentro desse ambiente, desse pensamento ocidental, como foi falado. Nós iremos também entender as partes, os grupos, o que são primário, o que são secundário, essas formas. Nós iremos entender os exemplos das cores terciárias e outras cores que são denominadas cores neutras. Nós vamos entender elas dentro de um procedimento filosófico, psicológico, nessa conjuntura
da fisiologia dos olhos. Então, tudo começou através da observação. Então, eu acho que com este conteúdo nos traz uma ideia mais sólida para entender realmente que as coisas não surgiram do nada. Elas sempre teve um porquê. A nossa oficina sobre teoria das cores, ela fica por aqui, para que possamos ter um entendimento claro e mais objetivo.